assim. Aham. Por que o Franco pediu dispensa da seleção, seu cunhado, hein? O Franco, ele tem chamado atenção há muitas temporadas, né? Tem sido o líder das equipes por onde ele tem passado, maior pontuador, oposto da seleção do campeonato. Ele tem chamado atenção há, sei lá, 6 anos por aí. Então, naturalmente, ele foi convocado. E aí a gente vai em direção a perfil de seleção e desejo de estar lá. Daí o que aconteceu com o Franco? Ele teve a oportunidade, foi convocado, ele foi lá, se apresentou, treinou e não se sentiu satisfeito, não se sentiu valorizado lá dentro, não foi bem aproveitado, não foi bem utilizado lá dentro e instantaneamente já criou algo nele que ele pensou, pô, isso aqui talvez não seja para mim. Então, basicamente é isso. Ele teve a experiência, talvez o caso dele não tenha sido bem gerido lá dentro e ele não se identificou com aquele perfil de seleção. Então ele resolveu continuar protagonista nos clubes, Entendi. talvez se preservar fisicamente, né? Porque ele realmente É um ano muito desgastante, é né, com a muito seleção. desgastante na função dele, ele recebe muita bola, ele é um motor das equipes onde No ele... clube ele recebe Então, 70 bolas por jogo. isso. Aí acabou que foi uma escolha. Ele teve a oportunidade lá da seleção, não foi bem gerenciado, ele resolveu não investir naquilo, porque ele poderia ter dado mais uma oportunidade, né? Mais um tempo, mas foi a decisão dele focar no clube, se preservar fisicamente e focar no clube. E vai em contrapperfil que eu te falei, e também tem outra questão ali que eu percebo. Quando eu entrei na seleção lá em 2015, há 10 anos atrás, é muita coisa, muito tempo atrás, eu percebo na nova geração, antigamente se tinha muito desejo de estar lá. O atleta, todo atleta ele sonhava em ir para a seleção, todo. E hoje em dia, os atletas eles já não sonham mais tanto em ir para a seleção. Sério? Sério. Eu escuto muito da nova geração porque eles começam a entender como funciona a seleção, tudo que deve ser, tudo que deve abrir mão, a forma como se deve dedicar, como funciona, eles começaram a entender mais isso e não focam mais tanto em seleção. Toda essa vivência que eu venho tendo, é isso que eu venho ouvindo. E a seleção, te falar, o Brasil continua vencendo bastante, chegando em muitos pódios, mas a seleção, óbvio, a gente vê através de fatos, a seleção brasileira acabou perdendo um pouco do brilho. Eu vivi 2 décadas aí acompanhando a seleção e tudo. Então, nesse momento atual, a seleção perdeu um pouco do brilho. Isso se tornou menos interessante para os atletas jovens. Basicamente é isso. E isso eu falo de forma informal, que eu vejo na rotina. Então, se um atleta ele recebe ele é convocado uma única vez, ele vai até lá fazer uma temporada de treinamentos e ele não gosta daquilo ou não se sente útil ou valorizado, enfim, ele acaba por não insistir mais naquilo. Ele já segue para a vida de clube. Interessante, né? Não, para minha cabeça isso não entra, né? Assim, para minha cabeça também não. Né? E talvez você ser, né? A sua geração talvez seja a última, a penúltima, né? Que pega uma questão de cobrança que funciona, né? A gente está conversando com vários atletas aqui e tal. E o Marcelo Negrão falou um negócio uma vez aqui, que ele, como técnico, né, que chegou assim, o jogador atacou 2, 3 bolas assim, no rodízio, quando chegou assim, não, pode me tirar que eu já tenho o vídeo pronto. Tipo, não, fim, né? Não, não sei, assim, ele falou que era sério, aconteceu isso e tal. Mas assim, a relação de cobrança, né? Eu sou do tempo assim, né, que não tinha Libra, né? Eu como levantador. Você quinou uma bola, pô, vamos para a próxima. A segunda, pô, bora. A terceira que você deu errada, pô, você tá maluco, velho? O que tá acontecendo, né? Claro. É assim que funciona. A gente dava, a primeira apoiava, a segunda chamava atenção, a terceira você ia na garganta. Eu também sou desse ambiente. E isso acabou. Isso acabou. É difícil o próprio colega cobrar ele e até o treinador, que acaba tendo a maior responsabilidade por isso, acaba que também tem que encontrar o caminho adequado para abordar. Então é complexo. Se o teu colega não se sente à vontade para fazer a cobrança e o treinador tem que medir as palavras, aí chega num consenso de que a cobrança, a exigência
já não funciona mais como antigamente. Uhum. Como eu falei ali, quando eu comecei, com 18 anos, o meu time era muito qualificado e com peças já renomadas. Por exemplo, o William Arjona, tinha Cássio, tinha Schwank, Badá, Isso inventa. isso em Bento. Então eu entrei naquele cenário ali. E aí, da forma como eu me comportava, os caras gostaram de mim. Porque Uhum. eu era dedicado, eu sabia me relacionar, já conseguia produzir bem, então eles me abraçaram e me ensinaram, me conduziram, né? Foi uma boa influência ter eles naquele Uhum. momento. Mas existia a cobrança. Só que existia cobrança, cara. Eu já tinha a minha exigência, eu adoro acertar e gosto de não ser cobrado. Eu prefiro fazer bem feito a ser cobrado, né? Então eu já tinha esse Mas é compromisso. diferente, né? Evitar a cobrança fazendo o seu trabalho. Isso, pronto. Mas, pô, se eu não fizer o trabalho, vão me cobrar e eu tenho que Claro, aceitar e tenho que reagir. Porque, né, você, como exatamente. gosta de psicologia, é tudo na vida como a gente lida com as situações, né? Sim, Com o problema. Como é que eu vou enfrentar esse problema? Eu vou baixar a cabeça e vou desistir de enfrentá-lo, né? No caso do esporte, ou vou enfrentá-lo, tentar fazer melhor do que eu fiz. claro. Então lá funcionava muito assim. Eu já tinha a minha cobrança interna e aí eu não queria ser cobrado por esses caras que eu admirava, que me abraçaram. Então eu vou fazer bem, cara, vou fazer bem, fazer bem. E quando acontecia de um erro, eu era cobrado instantaneamente, cara. E aí aquilo era um combustível para eu não querer enfrentar aquilo de novo. Então ficar só no acerto, ficar ali perseguindo o acerto. Então essa é a forma como eu agia lá e que isso se tornou um modo de operar, né? Ah, que massa. Não, Massa. E não, eu acho que é legal o pensamento, assim. Eu acho que isso fez, né, e faz você ser um jogador de ponta. Tá jogando Sim. até hoje, longevo e tal. Em Suzano é diferente jogar?